boa tarde. Hoje iniciou-se a 7ª edição do BioBlitz, um evento promovido pela Fundação de Serralves, com o apoio da LIPOR e dos seus municípios associados, que procura promover a educação e a sensibilização relativamente ao ambiente, à biodiversidade e à sustentabilidade. Este ano, considerando a conjuntura, foi desenvolvido um programa online particularmente dedicado à comunidade educativa. E é neste contexto que se inicia hoje também um ciclo de conversas online, os municípios LIPOR e a biodiversidade, que promoverá a partilha de projetos em desenvolvimento. Em nome da Fundação de Serralves, muito agradeço à LIPOR e aos seus municípios associados. E passaria desde já a palavra a Juliano Ferreira, no sentido de iniciar a sessão de hoje e apresentar os oradores. Muito obrigado. Muito obrigado. Antes de mais, boa tarde a todos. Estamos então aqui, como foi dito, na 7ª edição do evento BioBlitz 2021 e vamos então dar início a esta pequena conversa, este diálogo entre dois municípios associados, que será, neste caso, o município de Espinho e o município de Gondomar, que nos irão apresentar, através da doutora Mercedes Ferreira e através da Iva Rodrigues, duas comunicações. A primeira delas, pelo município de Espinho, será a estratégia ambiental e de sustentabilidade do município de Espinho, e através da doutora Iva Rodrigues irá falar sobre Gondomar na estratégia e de reabilitação e valorização ecológica dos rios e parques urbanos no município de Gondomar. Estamos então aqui para dar início a esta sessão. Relembro a todos os presentes que está a ser gravada esta mesma sessão e irei passar então, e se tiverem alguma questão, está o chat disponível. No final das apresentações vamos então criar aqui um diálogo e eu irei ir verificando todas as questões e irei passar aos apresentadores, aos comunicadores. Neste caso, irei então dar palavra à doutora Mercedes Ferreira, do município de Espinho. Irei fazer uma breve apresentação curricular. A doutora Mercedes é licenciada em Engenharia do Ambiente, no ramo de Engenharia Sanitária, pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. Tem um MPA, Master in Public Administration, pela Universidade Católica do Porto e Universidade de Aveiro. Tem um curso de Alta Direção e Administração, ministrado pelo CEFA. Já nos anos 80 trabalhou no município de Sintra, posteriormente teve vários cargos, portanto tem uma longa e extensa lista de vários cargos no município de Vila Nova de Gaia, foi vereadora do Ambiente, foi diretora do Departamento Municipal, chefe de divisão, teve também ligada mais recentemente como vogal do Conselho Diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente e atualmente está a exercer funções como técnica municipal no município de Espinho. Eu dava então a palavra à doutora Mercedes Ferreira para dar a sua apresentação. Muito boa tarde a todos. Agradeço desde já, em nome do município de Espinho, o convite para esta conversa, enquanto município integrado na LIPOR, e começo também por parabenizar a Fundação de Serralves e LIPOR por desenvolverem estes projetos e estando agora já na sua 7ª edição do BioBlitz, que de facto é um evento de relevância para que possamos vir a ter melhores práticas ambientais, particularmente na educação ambiental. Hoje a nossa conversa passa um bocadinho por falar qual a importância para os municípios, neste caso integrados da LIPOR, mas para os municípios em geral este tema é fundamental, que é o tema da importância da degradação, da valorização dos ecossistemas urbanos e como é que os municípios devem encarar com vista a um desenvolvimento sustentado. Eu vou fazer uma breve apresentação do município de Espinho, que, como, pronto, na maioria dos municípios está a dar os primeiros passos nestas matérias, portanto eu iria partilhar então uma apresentação com uma breve descrição do que se tem desenvolvido no município de Espinho. Então, pronto,
Pronto, falando um pouco do tema em si, que é fundamental, não é? Portanto, hoje em dia temos 3,3 mil milhões de pessoas que têm, de facto, um bem-estar posto em causa pela degradação dos ecossistemas que nós temos, e daí as Nações Unidas ter declarado esta década como a década das Nações Unidas para a recuperação dos ecossistemas, que obviamente poderão ajudar a contribuir para a mitigação dos problemas que nós verificamos hoje em dia, a resiliência às adaptações climáticas, a proteção da biodiversidade, melhoria de saúde e bem-estar, etc. Portanto, tudo isto é um paradigma que todos devemos promover. Só uma breve caracterização do município de Espinho. O Concelho de Espinho, integrado na área metropolitana do Porto, tem cerca de 22 km², 4 freguesias e 29.560 habitantes. O Concelho de Espinho também pretende desenvolver uma política de desenvolvimento sustentável e tem definida uma estratégia no sentido de mudar um pouco o paradigma da sua dinâmica territorial para que o planeamento seja uma realidade no sentido de um desenvolvimento mais sustentável. Trata-se de um espaço que faz uma transição entre um território muito urbanizado a norte para uma zona mais naturalizada a sul, tem como principais referências o mar, a via férrea, tem uma malha urbana muito específica, equipamentos e naturalmente uma paisagem natural que ainda queríamos preservar. Partindo das premissas de projetos de recuperação de ecossistemas que passam por plantação de árvores com espécies autóctones, recuperação de sistemas de lunar, limpeza de margens de rios, plantações de flores para promover a polinização, identificação e remoção de espécies invasoras, sensibilização e proteção de animais ameaçadas, identificação e valorização de fauna local, bem como promoção de uma agricultura urbana sustentável, são paradigmas para que se faça a recuperação de ecossistemas. Com base nisto, estou? Sim? Desculpa, Estão-me a ouvir? Não sei se estão a partilhar, se está a partilhar a apresentação. Não estamos Não a ver. está? Não, não está. Então peço desculpa, eu vou tentar de novo, porque isto não está... Peço desculpa. Não faz mal, faz mal. Então não ouviram nada? Ouvimos, só que não vimos, foi a apresentação. Eu pensei que estava a decorrer. Bolas. Desculpem lá. Ups. Eu vou partilhar de novo. Ai. Não. Não é esta, espera lá. Ok. Isto não está a correr bem. Não faz mal, faz parte. Agora Só um hoje minuto. Só um minuto. Isto é falta de treino. Ora bem, é esta. Ok. E agora? Sim, agora estamos a ver. Está, pronto. Então, eu estava nesta fase em que estava a dizer qual a estratégia de sustentabilidade que o município de Espinho está a querer apostar. Portanto, desde plantação de árvores, espécies autóctones e recuperação lunar, a valorização do património natural com um plano de urbanização que foi desenvolvido e está a ser desenvolvido, e começámos por uma primeira freguesia, a freguesia urbana, no sentido de identificar as espécies arbóreas mais adequadas, os problemas e as dificuldades, e tentar fazer um plano de arborização com funções adequadas para a recuperação de ecossistemas. Reabilitação de ribeiras, temos 3 ribeiras fundamentais que atravessam o concelho e que fazem, de certa maneira, uma conexão entre o rural e o urbano e o mar, e tentar promover a criação de corredores verdes, identificação de espécies invasoras e uma tentativa de controlá-las, melhoria de infraestruturas ao nível do ciclo urbano da água e saneamento básico, que obviamente também são questões importantes para que os ecossistemas possam ter a sua vida natural e habitat próprio natural, valorização de espaços públicos é outra matéria fundamental, também numa política, numa perspectiva de conexão entre o urbano e a vida da cidade e o natural.
Valorização de resíduos e outros recursos endógenos que também promovem, de certa maneira, uma maior eficiência do metabolismo urbano e uma melhor limpeza urbana e limpeza de zonas costeiras e areais, bem como proteção costeira, entre outras ações. Isto são as traves mestras do que nós pretendemos desenvolver, está apenas a começar, mas é de facto este o caminho. Portanto, um programa de reabilitação, renaturalização, que leva as ribeiras até ao mar, na medida em que de facto temos 3 ribeiras que se interligam a nascente e vêm de nascente para poente e podem ser verdadeiros corredores de lazer e de recuperação de ecossistemas para a ligação ao mar, com algumas nuances, como a ribeira mais a sul, que depois eu falarei mais à frente, que vai culminar com a Lagoa de Paramos, que é um local classificado como local, portanto, classificado em termos de Rede Natura 2000. Portanto, isto é para dizer mais ou menos a mesma coisa, portanto, a criação de espaços pedonais, de ciclovias, tudo isto está integrado nessa estratégia. Pronto, aqui está, é um pouquinho o que está na base do plano, mesmo que está inserido na nossa própria avaliação de estratégia ambiental, que tenta também, com toda esta estratégia, desenvolver indicadores que nos permitam no futuro monitorizar a evolução destes planos e destes planos de ação, por forma a que possamos medir o desempenho e aquilo que vai ocorrendo e termos uma noção do que é a nossa evolução em termos ambientais. E então eu iria falar em dois aspectos dos projetos que já estão a iniciar-se, que é o tal plano de urbanização de Espinho, que começou por um estudo e que, de facto, tem como principal objetivo não só a beleza, porque uma árvore não é só para tornar belo o nosso espaço público, tem várias funções, como nós sabemos todos, que é desde diminuição de poluição do ar, protege a biodiversidade porque serve de habitat às outras espécies, redução de pluviosidade e, portanto, de promoção de evitar as inundações, redução de riscos respiratórios, entre outros. E o outro aspecto, o outro projeto interessante são a reabilitação de ribeiras de espinho e sua envolvente, e vou falar em particular de uma que é a que está mais a sul. Mais uma vez, a função deste plano de arborização é promover a melhoria da qualidade das árvores e suas funções, que em Espinho temos uma realidade um pouco degradada, porque as práticas do passado não foram as melhores e, de facto, há desde escolhas de espécies inadequadas até podas drásticas e daquelas que não são bonitas de se ver, que foram fazendo com que o parque de árvores não esteja num estado adequado. E então a ideia deste plano é exatamente fazer uma melhoria do nosso parque de árvores urbanas e tentar que as mesmas tenham funções adequadas que permitam não só a beleza, mas também aquelas funções térmicas, de facto de recepção e absorção de poluentes, entre outros, que nós sabemos que são os serviços ambientais que tudo isto nos podem proporcionar. E assim fez-se uma identificação, a primeira fase deste estudo foi uma identificação dos principais espaços de lazer e recreio da área urbana e como é que se ligam entre si, e desta análise da estrutura verde e dos diferentes espaços verdes, considerando o próprio desenho urbano de Espinho, que temos aqui uma oportunidade, verificámos que temos aqui uma oportunidade muito interessante de fazer esta conexão muito a partir da arborização viária e que depois culmina em alguns os pontos como as ribeiras e parques urbanos verdes que farão um todo
do concelho. Só a título de exemplo, alguns indicadores resultantes desta primeira fase de estudo, por exemplo, na freguesia de Espinho identificamos este número de árvores, o que dá uma árvore por cada 5 habitantes, que é um indicador bastante positivo, 99% folha caduca, 26% autóctones e 76% de espécies inadequadas. Portanto, vemos aqui, identificamos aqui aspectos positivos como, digamos, a captação de árvores por habitante, mas também vemos aspectos negativos, como eu já referi anteriormente, que é a inadequação de espécies arbóreas plantadas, um número reduzido de autóctones, presença de invasoras e, portanto, isto tudo tem que ser avaliado num plano futuro para que melhoremos a nossa capacidade, o nosso parque arbóreo e suas funções e capacidades. Portanto, aqui está, concluímos que devemos aumentar a percentagem de espécies adequadas ao ecossistema, afirmar a árvore como um organismo essencial à cidade e que confere serviços à população, aumentar a interação do município com os cidadãos na construção de uma floresta urbana mais eficiente e sustentável, portanto, haver aqui uma envolvência de todos os agentes locais, incluindo os cidadãos, criar uma lista de espécies recomendadas, ou seja, tentar fazer um regulamento que inclua listas de espécies recomendadas para que em fases de licenciamentos, de construção e de investimento se tenha em consideração e esteja mais ou menos tipificado. O outro projeto é, de facto, a reabilitação de ribeiras do concelho. Temos 3 ribeiras, a do Mocho mais a norte, a Ribeira de Silvalde e a Ribeira, está aqui repetido, e o Rio Maior mais a sul. Que, de certa maneira, temos aqui uma ausência no território, embora estas ribeiras, por elas, o seu traçado natural faz uma ligação entre os limites do concelho, quer nascentes, quer norte, quer sul, quer poente, existe, de facto, uma ausência de projetos que permita usufruir deste corredor ou desta área que temos e que pode ser interligada e permitir a todos usufruir de espaços muito interessantes, quer dentro da cidade, quer fora, e fazer a tal conexão entre o rural e o urbano. E temos a culminar na zona poente deste Rio Maior, a Lagoa de Paramos, que, como já disse, é uma lagoa com interesse ecológico, paisagístico e recreativo e classificada como pela Rede Natura 2000. E está aqui o exemplo dessa ribeira, portanto, com uma forte conexão entre a zona nascente e a zona poente, passando por variadíssimos troços, onde temos uma área muito rica culturalmente, que é o Castro de Ovil, e que também está integrado nesta recuperação, e portanto, temos aqui vários aspectos importantes nesta recuperação, desde o ambiental, ao cultural, ao social e ao ecológico. Nasce em Santa Maria da Feira e vai terminar à Lagoa de Paramos, como eu já referi. Tem alguma história mesmo de várias fábricas de papel e estas fábricas neste momento estão em ruínas, têm uma história muito grande e estão muito junto ao Castro Ovil e são neste momento ruínas que estão incluídas no projeto como zonas a recuperar para eventual centro interpretativo da região e de todo o percurso desta linha d'água. Mais aqui é um exemplo do enquadramento da ribeira e os seus limites, portanto, como eu já referi, e aqui ao lado vemos os pontos de interesse cultural. A fábrica de papel, tem uma capela, tem o Castro de Ovil, que de facto, onde houveram várias escavações aqui há uns anos e que se descobriu um povoamento romano muito rico em termos culturais e que continua a ser protegido e recuperado. Várias casas com um valor cultural muito elevado e ainda alguns resquícios de troços de uma via romana. Portanto, temos aqui um valor, como eu disse já, muito elevado de todo este percurso.
Com a melhoria da qualidade da água, eu não sei se ultrapassei, acho que eu... não, ok. Pronto, outra aposta que se fez e que se vem fazendo e que está ainda em curso, que é um plano de recuperação também de todo o ciclo urbano da água e das melhorias de rede de abastecimento e de rede de saneamento da água do concelho, também viemos a promover a qualidade da água das ribeiras e verificamos de facto que isso já se sente que já há algum retorno, pois já conseguimos avistar nestas ribeiras algumas espécies como o pato real, entre outros. A vegetação da Lagoa de Paramos, que é muito rica, é uma vegetação sapália constituída por caniçais, juncais e pradarias, e portanto, é uma zona também onde há uma nidificação de fauna e avifauna muito interessante, é uma zona de, portanto, presença de pássaros e de observação de pássaros muito, muito interessante e muito procurada por quem gosta destas matérias. Portanto, isto é um pouquinho a descrição do que eu acabei de dizer do histórico da ribeira do Rio Morto, do Rio Maior. Foram identificados, como eu digo, neste espaço e neste percurso, espaços verdes muito relevantes, com a proximidade à ribeira, quer de importância ecológica, quer social. Lá está o Parque Américo Magana, é um parque verde associado. Temos a Lagoa de Paramos, temos 8 km de passadiço à volta desta lagoa, com o Observatório de Aves, como já referi. Temos perto desta zona também o campo de golfe, que é conhecido como o campo de golfe mais antigo da Península Ibérica e com bastante interessante, complexo desportivo de Paramos, o regimento de engenharia, um centro híbrido, portanto temos todos estes aspectos aqui à volta que interagem com esta recuperação. A ribeira de Rio Maior adquire diferentes atributos biofísicos, sociais, culturais, paisagísticos e ecológicos ao longo do território. Dividimos-la em 3 troços, uma de zona, portanto, caracterizada mais pela fábrica de papel, moinhos e uma zona florestal e cheia, pode ser uma zona florestal e de cheias, e onde se encontra o tal Cacho de Ouvil, com um grande valor cultural. Uma outra zona que a partir da fábrica e da zona de moinhos vai até à linha férrea do Volga, caracterizada por tecidos urbanos, terrenos agrícolas e onde se localiza o tal Parque Verde Urbano Américo Magano, e ainda uma zona C que a partir da linha do Volga vai até à Lagoa de Paramos, onde vimos, como já disse, tem um elevado interesse natural e social. Isto só um aspecto do trabalho que se fez, em que se fez a identificação destas zonas e respectivas oportunidades e constrangimentos, portanto, troço a troço, e caracterizou-se, trouxe a troço, para depois se desenvolver um projeto de recuperação. Para o planeamento do corredor verde da Ribeira do Rio Maior, é proposta a criação de uma grande mancha verde ao longo da Ribeira do Rio Maior, com base nos seguintes espaços. Espaços de grande valor ecológico, já delimitados em PDM como Reserva Agrícola Nacional, Reserva Ecológica, com a função de preservar o solo e a sua afetação à agricultura e proteger os recursos naturais da água e do solo existentes, contribuindo assim para uma conectividade e coerência ecológica da rede fundamental de conservação da natureza. E depois temos ainda os espaços sobrantes e expectantes contíguos à ribeira, que pretendemos valorizar e reabilitar com processos de renaturalização, com restauro de galeria ripícola, com plantações de espécies nativas e, portanto, a recuperação de toda a linha, por forma a se tornar não só num ecossistema natural e o mais possível renaturalizar o mais possível toda a linha e, ao mesmo tempo, se transforme num espaço visitável de lazer com a riqueza social, ecológica e natural que tem. O corredor verde terá de constituir diversas funções. Portanto, no fundo, o que eu acabei de dizer, no fundo o projeto vai desenvolver-se no sentido de permitir, de facto, funções recreativas e funções ecológicas, que são as principais são as mais importantes, e também as culturais, porque neste caso desta ribeira temos de facto um património histórico e cultural a preservar bastante interessante.
As orientações estratégicas propõem-se diversas ligações ao longo do corredor verde, ligações a elementos de interesse sociocultural com grande valor patrimonial e paisagístico e ligações a jardins e espaços verdes relevantes em todo o território. Temos aqui mais uma caracterização, isto são partes do estudo que se desenvolveu, em que nós vemos os limites e as orientações estratégicas que eu acabei de referir, com a identificação dos elementos de interesse cultural, de interesse social, o percurso principal e um percurso secundário. Ora bem, isto é mais ou menos o que nós temos em mente, para além de muitas outras áreas em que nós incluímos num plano de gestão ambiental que também vai incluir outros aspectos, como a promoção de melhorias na gestão dos resíduos e promoção da mudança do paradigma da economia circular, portanto, maior reciclagem, maior valorização, tudo isso são projetos que estão integrados. Aproximar um pouco também toda a vida dos cidadãos e a sua a promoção da relação do Conselho e dos cidadãos com o mar e da economia azul, que tão importante é, e nós temos aqui uma comunidade piscatória muito relevante, que também é uma aposta deste município ressalvar e potenciar e valorizar e dar a conhecer e integrar em todo este planeamento global de sustentabilidade. E, portanto, é um pouquinho nesta senda que estamos a trabalhar, ou seja, planear cidades para o futuro com um planeamento de uma floresta urbana adequada, passa pela arborização e, eventualmente, recuperação dos espaços públicos e dos espaços com valor. Nós, infelizmente, no nosso país, temos ainda uma relação muito tensa da população com a urbanização, porque, pronto, a árvore urbana normalmente está associada a problemas, o que leva à crença das tais podas severas que sempre existiram e Espinho não é diferente. Portanto, há também um trabalho muito, muito importante e relevante a fazer junto à população para tudo isto, que é a reeducação e sensibilização para que as pessoas percebam o valor da biodiversidade urbana e daquilo que dos serviços que pode aportar para as nossas vidas e da melhoria que pode aportar também para o desenvolvimento sustentável do município. E, portanto, é nessa senda que nós continuamos a querer trabalhar e é fundamental que se envolvam os municípios e os agentes em geral para que participem desta alteração. No fundo, para terminar, temos que apostar numa orientação para a ação com mudança de atitude, comportamento, compromisso, no fundo, envolver, como eu disse, todos os agentes locais, empresários e outras instituições, participação ativa de todos, o envolvimento de todos e também, não menos importante que tudo o que já falei até agora, uma mudança de modelo de governança, no sentido de promover, de facto, mudanças no paradigma daquilo que são os serviços públicos locais. Portanto, no fundo, é essa a nossa aposta, é caminhar nesse sentido e, por exemplo, caminhar no sentido de criar indicadores que permitam medir o desempenho ambiental e que permitam não só medir, mas também melhorar com base nessa medição e fazer comparabilidade com outros municípios, quer portugueses, quer europeus, quer nacionais, por forma a que a nossa gestão seja sempre mais otimizada e melhorada. Eu penso que é o que eu tinha para vos dizer um pouco em relação ao que se está a desenvolver em Espinho. Ainda estamos, como eu digo, a começar numa fase muito embrionária. Eu também estou cá há pouco tempo. Portanto, ou seja, isto para dizer que o meu histórico ainda é curto, mas a estratégia definida pelo município é, tal como, aliás,
da maioria dos municípios da área metropolitana do Porto, onde estamos integrados e que também, onde também participamos em projetos desta natureza, como por exemplo o projeto do CREA das 100.000 árvores, entre outras, portanto, que já estão um pouquinho sobre este paradigma, digamos assim. É esta a estratégia do município que está a ser desenvolvida e que vai ser incrementada no futuro para que de facto consigamos ter uma cidade mais amigável, mais ambientalmente amigável e mais sustentável, e que os cidadãos consigam perceber que de facto temos que mudar de comportamentos, quer nas nossas atitudes, quer na nossa forma de consumir e usar os recursos naturais de que dispomos, e por forma a de facto não o esgotarmos como já está a acontecer no planeta, e portanto termos essa consciência é o primeiro passo para que possamos mudar as coisas. Portanto, eu acho que mudar é a melhor atitude, e estar consciente de facto destes problemas e do valor que esta biodiversidade urbana pode ter para o desenvolvimento do concelho, incluindo até a parte económica de todo o concelho. Tudo isto tem relevância. Bom, Muito obrigado, muito doutora, obrigada. Ficava para da sua apresentação. Obrigada. Realmente ficamos com este mote da adaptação e de mudança de paradigmas, estamos mesmo a necessitar. Acho que estamos aí no bom caminho, e daí estamos aqui hoje a discutir isso mesmo. E agora irei passar então a palavra à doutora Iva Rodrigues, com o tema A Estratégia de Reabilitação e Valorização Ecológica dos Rios e Parques Urbanos do município de Gondomar. Uma pequena bibliografia. A doutora Iva Rodrigues é licenciada em Ambiente, dirigente intermédia de terceiro grau do Núcleo das Florestas e Recursos Naturais, exerce funções como técnica no Departamento de Ambiente e Qualidade de Vida no município de Gondomar desde o ano 2000, assume a coordenação técnica do Centro de Educação Ambiental da Quinta do Passal e das Hortas Biológicas Urbanas no município, e integra a equipa técnica intermunicipal da área de paisagem protegida regional do Parque das Serras do Porto. É responsável pelo planeamento e implementação do Plano Estratégico de Gestão de Linhas de Água, pela implementação do Plano Estratégico Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e por delinear novos projetos na reconversão florestal que visem a prevenção do risco de incêndio e a melhoria da biodiversidade, nos quais se integram as ações de controle de espécies invasoras, como já foi aqui referido hoje, e o repovoamento das parcelas com espécies nativas para gerar biodiversidade. Integra a equipa técnica intermunicipal do CREA Porto, do Centro Regional de Educação para o Desenvolvimento Sustentável, liderando as ações do projeto futuro das 100.000 árvores no concelho. Bem, doutor Iva, pode então fazer a sua apresentação. Muito obrigada, Juliano. Então, antes de mais, muito boa tarde a todos e a todas. Em representação do município de Gondomar, gostaria de dar os parabéns a Serralves e à Alipor por mais esta edição do BioBlitz e agradecer o convite endereçado ao município de Gondomar para participar neste ciclo de conversas. Para nós é sempre uma honra partilhar neste evento anual e, portanto, só temos pena que realmente este ano não seja com todo o furor das edições anteriores e possamos efetivamente partilhar ideias a nível presencial. Acredito que no próximo ano todos nós vamos estar muito satisfeitos por nos reencontrarmos. Então, antes de mais, para quem não conhece Gondomar, vou fazer também uma breve apresentação. O município possui 133 km², 170.000 habitantes e 7 uniões de freguesias que se dividem entre o cariz marcadamente urbano e um cariz mais rural. Possui Gondomar, situado na margem direita do Rio Douro, possui 32 km de frente ribeirinha e vários afluentes, como é o caso dos rios Tinto, Torto, Ferreira, Sousa, Inha e Ribeira da Axeira. Hoje, o município decidiu partilhar com todos vós a sua estratégia de reabilitação e valorização ecológica dos rios e espaços verdes urbanos no município de Gondomar.
que passarei a apresentar desde já. Ora bem, hoje a biodiversidade é assumida em Gondomar como um dos fatores fundamentais para assegurar a resiliência e a sustentabilidade dos espaços urbanos. No entanto, o planeamento urbano nem sempre contemplou um equilíbrio entre as infraestruturas cinzentas e a promoção da conservação da natureza. Apesar dos efeitos causados pela pressão urbana na perda da biodiversidade, os ecossistemas urbanos, materializados nos parques urbanos, nas quintas agrícolas, nas hortas urbanas, nos jardins, charcos, corredores fluviais e até pequenas hortas de varandas nas habitações, proporcionam um conjunto de serviços ecossistémicos essenciais e imprescindíveis para a qualidade de vida das populações, proporcionando condições para a regulação da saúde física e mental dos cidadãos, conforme pudemos comprovar no último ano de isolamento social. Ciente dos benefícios ambientais, sociais e económicos de assegurar a manutenção da biodiversidade em meio urbano e rural, alinhado com a visão da Comunidade Europeia e do governo português, que prioriza o planeamento e desenvolvimento de uma sociedade e de uma economia resiliente, competitiva e de baixo carbono, o município de Gondomar tem vindo a alargar os seus documentos de gestão territorial, dando-se hoje particular enfoque ao Plano Estratégico de Gestão das Linhas de Água, à Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas e ao Plano de Gestão da Área de Paisagem Protegida Regional do Parque das Serras do Porto. Então, passarei agora aqui a apresentar-vos estes 3 documentos estratégicos, começando pela Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Foi aprovada pelo município em 2018, resultou efetivamente um processo intermunicipal liderado pela área metropolitana do Porto, no âmbito do projeto Metroclima, e, portanto, decorrente deste processo de trabalho que decorreu ao longo do ano de 2018, concluiu-se que, de acordo com os cenários de evolução climática para o município de Gondomar, prevê-se que até ao final do século XXI as condições para a atividade agrícola e florestal sejam progressivamente mais desfavoráveis. Isto devido a quê? Devido à redução da precipitação média anual e ao aumento da temperatura, ao agravamento da frequência e intensidade dos eventos extremos, nomeadamente episódios de precipitação excessiva concentrados no tempo, que muitas vezes provocam cheias e inundações na cidade, ao aumento da desertificação e ocorrência de incêndios florestais e aumento de pragas e doenças, o que induz a redução da biodiversidade e diversidade genética. Neste sentido, elencamos 19 opções de adaptação que visam alterações estruturais de gestão nos diferentes setores autárquicos, nomeadamente no planeamento, obras municipais, energia, mobilidade, floresta, linhas de água, espaços verdes, todos procurando a mitigação dos impactos dos fenómenos climáticos extremos, constituindo-se um compromisso ambicioso e inédito de gestão autárquica, atendendo a que a maioria destas medidas de mitigação representam um esforço financeiro enorme na atualidade, que só terá resultados no futuro. Trouxe aqui para vos apresentar parte destas medidas. Das 19 medidas, falarei hoje dos projetos relacionados com o planeamento urbano que minimiza as ilhas de calor, com os espaços verdes sustentáveis, as hortas urbanas, a plantação das espécies nativas e a reabilitação das galerias ripícolas. Enalteço aqui também o trabalho técnico, científico e participativo da Associação de Municípios do Parque das Serras do Porto, responsável pela gestão dos 6.000 hectares da Área de Paisagem Protegida Regional, atual Rede Nacional de Áreas Protegidas, que engloba território dos municípios de Gondomar, Paredes e Valongo. Coincidente com as serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Santeiria, Flores e Benjas e os vales do Rio Ferreira e Sousa. O parque assume uma posição estratégica na área metropolitana do Porto, pelo património natural, cultural, geológico que alberga, mas também pelos serviços ecológicos, turísticos e de saúde que presta na proximidade aos centros urbanos. O Plano de Gestão do Parque das Serras do Porto tem sido um instrumento de gestão intermunicipal que tem prestado um contributo essencial no controle das plantas exóticas e invasoras e na requalificação dos vales fluviais, com soluções técnicas de engenharia natural e plantação de espécies nativas,
com vista à valorização e conservação dos habitats de flora e fauna existentes. No ano em curso, com o financiamento do POSEUR, o parque está a controlar também 54 hectares de parcelas com acácia, Austrália, áquia, cortadéria, só no município de Gondomar. Ao todo, o projeto interage com 160 hectares também no território de Valongo e de Paredes. Este esforço a equipa técnica está a evitar esforços a breve prazo para, além de haver o controle das espécies exóticas invasoras, conseguirmos fazer a reflorestação com espécies nativas desta grande área florestal. Poderão conhecer melhor este projeto na sessão de dia 4 de junho com a colega Raquel Viterbo. Por último, mas não menos importante, falo-vos do PELAG, o Plano Estratégico Linhas de Água de Gondomar. Constitui-se um documento estratégico municipal assente em 2 relatórios técnicos, um de diagnóstico da rede hídrica e outro que tenta provar 5 eixos de intervenção e elege 41 ações com viabilidade e execução num horizonte temporal de 10 anos, hierarquizadas com base na urgência da medida e nos resultados de um amplo processo participativo intermunicipal. Os 5 eixos de intervenção estão associados a áreas identificadas como prioritárias em fase de diagnóstico, considerando os vários elementos analisados, e têm os seguintes objetivos, aqui descritos: melhorar o escoamento e qualidade da água, minimizar os riscos de cheia e inundação, reforçar a presença e valor dos corredores ecológicos, proteger e valorizar o património e assegurar a comunicação, sensibilização e fiscalização adequadas. Com o financiamento do Programa de Estabilização Económica e Social, promovido pela Agência Portuguesa do Ambiente e pelo Fundo Ambiental, o município de Gondomar viu aprovada uma candidatura em 2020 que vai permitir concretizar até 30 de outubro deste ano algumas das ações elencadas como prioritárias no PELAG. Aqui se integra o projeto que vos vou apresentar desde já, que se intitula Reabilitação e Valorização da Ribeira da Archeira e dos rios Tinto, Ferreira e Torto, que se enquadram na Estratégia Municipal de Reabilitação das nossas massas de água. O projeto de execução, concebido pela RIO, integra várias medidas de conservação e reabilitação da rede hidrográfica e zonas ribeirinhas, procurando dar cumprimento às missivas da Lei da Água, Diretiva Quadro da Água e Estratégia da Biodiversidade da União Europeia para 2030. A candidatura do município de Gondomar surgiu no âmbito das prioridades estratégicas definidas no PELAG, com o objetivo de reabilitação e valorização dos troços dos rios Tinto, Torto, Ferreira e Ribeira da Archeira, numa extensão que ascende aos 7,4 km, assumindo como estratégia a recuperação dos habitats de fauna e flora ripícola, através do controle de espécies invasoras nas margens e no leito, estabilização dos taludes sujeitos à erosão fluvial, com técnicas de engenharia natural, recuperação de açudes e plantação de árvores nativas. Em termos de recursos hídricos, a área do projeto para a Ribeira da Archeira, Rio Tinto e Rio Torto integram a região hidrográfica do Rio Douro, conforme podemos ver na figura. No entanto, o troço do Rio Ferreira insere-se na bacia do Rio Sousa. Estes corredores ecológicos, mesmo inseridos em áreas urbanas fragmentadas, são excelentes conectores de biodiversidade, permitindo a circulação da fauna e flora ao longo da componente aquática ou ao longo da galeria ripícola. Consideramos este projeto uma oportunidade de reabilitação territorial e ambiental que contribui para o aumento da resiliência dos ecossistemas ribeirinhos, para a qualidade de vida da cidade e incrementam na comunidade a responsabilidade de fiscalização das situações de contaminação das linhas de água. Similarmente ao panorama nacional, os principais problemas ambientais com que nos defrontamos estão associados à degradação dos nossos rios. São as descargas das águas residuais domésticas e industriais, a deposição de entulho, as construções no leito de cheia, a destruição da galeria ripícola e a perda de biodiversidade, assim como a canalização dos troços. Vamos então conhecer os troços de intervenção. Ribeira da Archeira.
Ora bem, localizada é uma linha de água de caráter permanente, afluente do Rio Douro, conforme já tive a oportunidade de referir antes. Percorre cerca de 3,25 km desde o centro de Gondomar até desaguar no Rio Douro, no lugar de Gramido, e a área de intervenção localiza-se entre a ponte da Rua Centro Republicano, Pádua Correia, junto à EB23 de Marcos Leitão, até à confluência com o Rio Douro, numa extensão total de cerca de 1.500 metros. O solo é maioritariamente rural, com espaços coincidentes, com espaços agrícolas e florestais, com exceção de um troço junto à Foz, que é mais urbanizado. Este troço de intervenção dos 1.500 metros entre então a Rua Centro Republicano Pádua Correia e a Foz da Ribeira, coincide com a via pedonal ciclável que o município de Gondomar está a construir na margem direita da Ribeira da Axeira e que vai permitir ao cidadão efetivamente usufruir da Ribeira desde o pavilhão multiusos de Gondomar até à Quinta do Passal. Os dois projetos aliam-se na conservação da natureza, promoção de saúde, desporto e lazer. Relativamente a esta ribeira, podemos dizer, quais eram outros problemas adicionais. As margens apresentam-se artificializadas numa parte significativa da sua extensão, com maior expressão nos troços correspondentes à foz do Rio Douro, e apresentam problemas de erosão das margens, pelo que iremos aplicar um conjunto de soluções técnicas de engenharia natural que de seguida se enunciam. Rio Torto. O Rio Torto é uma linha de água também permanente, igualmente afluente da margem direita do Rio Douro. Neste caso, nasce em Baguinho do Monte e percorre cerca de 12 km até desaguar no Rio Douro, no lugar do Freixo, a montante da Foz do Rio Tinto. A área de intervenção localiza-se entre a ponte do IC29 até à Foz do Rio, o que corresponde a uma extensão de cerca de 4,3 km. As margens são maioritariamente ocupadas por terrenos agrícolas, de culturas temporárias de sequeiro e regadio, embora se apresentem artificializadas numa parte significativa da sua extensão. Toda a área de intervenção integra os espaços incluídos em zona inundável ou ameaçada pelas cheias e na estrutura ecológica municipal fundamental. Nas áreas florestais ocorre a presença de algumas importantes áreas de choupos, castanheiros, carvalhos e sobreiros, e ainda possui um bosque ripícola fragmentado, mas bastante bem constituído em algumas zonas, nomeadamente com elementos arbóreos como louro, loureiro, freixo, borrazeira preta, sabugueiro, entre outras. O Rio Tinto é uma ribeira maioritariamente urbana. A área de intervenção aqui é mais restrita, corresponde apenas a cerca de 600 metros, em dois pontos de intervenção. Um com cerca de 60 metros junto ao ecocentro da Granja, jusante do campo de futebol do Clube Atlético de Rio Tinto, por derrocada da margem direita no último inverno, e o outro troço com cerca de 400 metros, numa área de bosque, entre a Rua das Perlinhas e a Rua da Lourinha, onde pretendemos recuperar um charco, criar uma área de contemplação de natureza e observação e criar um espaço de observação da avifauna já lá existente. Portanto, a típica biodiversidade urbana aqui aliada às linhas d'água. No Rio Tinto, toda a área de intervenção insere-se na área de reabilitação urbana Aru de Rio Tinto, integra os espaços incluídos em zona inundável ou ameaçada pelas cheias, enquanto no troço jusante da Rua da Granja insere-se em estrutura ecológica fundamental, municipal. Relativamente ao Rio Ferreira, a área de intervenção abrange um troço com uma extensão de cerca de 1 km, localizada montante da Ponte de Belém, na União de Freguesias de Fanzer e São Pedro da Cova. Integra a área de paisagem protegida regional do Parque das Serras do Porto e a área de rede Natura 2000. E insere-se na totalidade em zona inundável ou ameaçada pelas cheias. Neste caso, o leito corre em vale encaixado, com uma galeria ripícola bem desenvolvida na margem esquerda, enquanto a margem direita é ocupada por parcelas agrícolas que se desenvolvem até à margem. A intervenção preconizada para o Rio Ferreira tem como objetivo principal
a recuperação de um açude e criação de escada de peixe, a criação de um trilho naturalizado ao longo da margem esquerda até à Ínsula, um passadiço sobrelevado junto ao antigo canal de rega e lavadouro público e o controle das plantas exóticas e invasoras ao longo da galeria ripícola. Então, quais são as técnicas de requalificação ecológica destas linhas de água que estes projetos propõem? Tal e qual como está aqui identificado, nós temos previsto para cada uma destes troços, genericamente, medidas de controle de espécies exóticas ou invasoras no leito e nas margens, como é o caso da mimosa, do ailanthus, da acácia negra, ou seja, neste caso da Austrália, do eucalipto, das canas e do bambu. A limpeza e remoção de material linhoso que, sempre que possível, vai ser reutilizado em obra para a criação de estruturas de abrigo no solo para a fauna autóctone, com o aproveitamento de pedras e material vegetal, como troncos, ramos e galhas, sendo uma solução determinante para incrementar as áreas de refúgio, alimentação e reprodução. A consolidação de taludes e margens, principalmente os suscetíveis de erosão hídrica, através de soluções técnicas de engenharia natural, a reabilitação do corredor ribeirinho com plantação de espécies autóctones, promover os habitats de amieiro e de freixo, criando as condições necessárias para a utilização desses espaços pela fauna autóctone, reabilitação de açudes e criação de rampas para peixes, criação de áreas de inundação preferencial para a prevenção de cheias, a remoção de resíduos domésticos e potenciar as margens ribeirinhas como espaço de promoção de saúde física e emocional, tão importante nestes dias numa aproximação da comunidade aos rios, e incrementar o envolvimento da comunidade como entidade fiscalizadora. Cada vez mais os cidadãos gostam efetivamente de cuidar das linhas de água, ao mesmo tempo que usufruem das mesmas. Portanto, efetivamente, este projeto permite, acima de tudo, aproximar o cidadão dos rios e apelar à sua ajuda, à sua colaboração, como fiscais, digamos assim, para determinar com maior celeridade eventuais contaminações da linha d'água. As campanhas de comunicação e ações de esclarecimento com os atores-chave são imprescindíveis, tanto com empreiteiro, como com técnicos, operacionais, autarquias e público em geral, no sentido de conseguirmos atingir o sucesso preconizado para este projeto. Ora, aqui temos elencadas algumas das soluções técnicas da engenharia natural que vamos aplicar em cada um dos troços intervencionados. A engenharia natural tem como objetivo combater processos erosivos nas margens ribeirinhas, combinando a aplicação de materiais inertes, como pedras, troncos e ramos, com materiais vivos, árvores e arbustos ripícolas, constituindo-se técnicas de baixo impacto ambiental para solucionar e ou mitigar processos erosivos. Neste caso, podemos aqui enaltecer, presumo que boa parte de vocês, se calhar, já conheça este tipo de intervenções e, efetivamente, o efeito e o sucesso que as mesmas têm nestes processos erosivos e que, portanto, aqui se destaca o enrocamento vivo, as faxinas vivas, o entrançado, a grade viva, o muro vivo e o biorrolo. Efetivamente, no município de Gondomar, isto é um projeto piloto, porque não tínhamos até à data, ao longo das últimas décadas, a sensibilidade para efetivamente produzir projetos com estas metodologias de intervenção e, portanto, estamos muito felizes por realmente a Agência Portuguesa do Ambiente ter efetivamente nos proporcionado esta oportunidade e permitir ao município integrar no seu território efetivamente novas vanguardas de promoção da biodiversidade. Ora então, vendo aqui bem também, o município tem o projeto integra outros objetivos, nomeadamente em termos de instalação de espécies autóctones. O sucesso deste projeto só termina efetivamente com a plantação destas espécies, que ascende quase às 5.000 unidades. Portanto, todas elas, ou seja, as metodologias de intervenção começam pela estacaria viva de salgueiro, mas também vamos plantar muitas outras espécies ripícolas,
nomeadamente o amieiro, o azevinho, o freixo, borrazeira, loureiro, medronheiro, carvalho e sobreiro, e algumas delas arbustivas, como a torga, o pirriteiro, o sanguinho, a urze, a gilbradeira e o saganho. Portanto, para nós vai ser efetivamente excelente esta oportunidade de ver as nossas galerias ripícolas requalificadas com um bosque nativo. Então, e porquê é que estamos efetivamente, porquê é que investir na plantação das espécies nativas? O que é que os bosques nativos permitem? Então, permitem melhorar a conectividade transversal, longitudinal e vertical da massa d'água e a heterogeneidade dos microhabitats do curso d'água. Permite minimizar o impacto das alterações climáticas, nomeadamente o efeito das cheias, incrementar os habitats de fauna, dulce aquícola, herpetofauna e comunidades de vertebrados e invertebrados presentes na envolvente, potenciar a conectividade transversal entre os biótopos florestais autóctones no território, no sentido da valorização multifuncional, portanto, neste caso aqui aliamos o património natural, histórico e cultural, desculpem, a par da gestão sustentável dos produtos florestais, como é o caso dos cogumelos, das bolotas, das plantas aromáticas e medicinais, entre outros, como os frutos silvestres, os frutos secos e o mel, que podem constituir realmente um recurso económico para a região. E funciona como uma barreira natural de minimização da progressão de incêndios florestais, principalmente em áreas de risco elevado, sendo o município muito afetado por esta situação. No ano, sendo as áreas ripícolas fundamentais para aumentar a diversidade e diversificar a biodiversidade local, funcionando como zonas de refúgio e de reprodução, os projetos integram também ações de requalificação dos habitats no leito e nos 10 metros do domínio público hídrico das margens, promovendo a conservação e a reprodução das comunidades de ictofauna, os mamíferos, os artrópodes, a avifauna e a herpetofauna. A criação de espaços de abrigo e reprodução faz-se, neste caso, recorrendo, conforme já foi abordado, recorrendo à reutilização de materiais locais, como troncos, ramos, pedras e seixos, e dando-se o exemplo da construção aqui nas imagens, como poderão ver, dá-se o exemplo da construção dos charcos, das pilhas de compostagem ou dos montículos de pedras, favorecendo a conservação das espécies-alvo seguintes, nomeadamente, ao nível dos anfíbios, a rade focinho pontiagudo, a nível dos artrópodes, a vaca loura, aves, guarda-rios, mamíferos, a lontra, no caso dos peixes, o bordal e de répteis, o lagarto d'água. Oliva, mais uns minutos, está bem? Para termos terminado. Estamos a terminar. Então, no ano 2019-2020, o programa Metro Quadrado beneficiou, temos aqui 2 grandes parceiros, antes de mais, neste caso a Lipor e o futuro projeto da Semilares da área metropolitana do Porto, a quem também agradecemos efetivamente a excelente colaboração que tem prestado na reconversão de áreas com invasoras e de eucalipto em Iva, deixamos de ouvir. ribeirinhas, nas freguesias de Covelo, Foz de Sousa e Melres. O projeto assegura, conforme aqui podem ver, o controle de plantas invasoras e matos, a costa e a plantação, neste caso, de mais 4.030 árvores e arbustos, entre os quais se realça pinheiro manso, sobreiro, medronheiro, pilriteiro, castanheiro, gilbradeira e algumas espécies ripícolas. Este projeto permite ainda, durante 3 anos, assegurar a manutenção das parcelas, o que é um grande benefício tanto para o município como para os proprietários que aderem ao projeto, que inclui limpeza de matos, correção de caldeiras, controle de plantas invasoras, substituição de falhas, podas de formação e a monitorização do crescimento das plantas. Portanto, bem-ajam pelo projeto. Gostaria então, antes de terminar, também falar-vos em 2 outras situações alavancadas pelo município de Gondomar que consideramos que são muito relevantes para a criação da biodiversidade e da diversidade urbana, que são as hortas biológicas comunitárias. Neste caso, o município possui atualmente 6 hortas biológicas com 178 talhões de agricultura, biológica entregues a agregados familiares residentes no concelho. No entanto, tem como objetivo para o ano em curso mais 5 hortas biológicas nas freguesias
onde existem efetivamente uma lista de pessoas em espera mais volumosa, nomeadamente as freguesias de Rio Tinto, Baguinho do Monte, Fanzeres e São Pedro da Cova, o que utilizará para o Conselho mais 158 talhões de agricultura biológica, para nós consideramos que é de elevado interesse. Cheguei ao último slide, para não me demorar muito mais, e para este caso posso-vos dizer que efetivamente, ou seja, o município de Gondomar tem vindo a apostar na adaptação dos seus parques urbanos e espaços verdes sustentáveis, fruto efetivamente de uma mudança na mentalidade do executivo camarário e obviamente no profissionalismo técnico e na pressão dos cidadãos, que cada vez mais estão atentos digamos assim, ao programa municipal e, portanto, neste âmbito, os nossos parques urbanos e os nossos espaços verdes, que estão neste momento todos a ser reestruturados, têm como objetivo principal e têm como princípio, efetivamente, a escolha de espécies arbóreas e arbustivas, tendo em conta que são mais adaptadas às condições edafoclimáticas, têm baixa necessidade hídrica e manutenção, reduzem a erosão do solo e atraem os polinizadores e geram biodiversidade. Ou seja, como tal, promovem a valorização paisagística da cidade e a promoção da biodiversidade urbana. Então, espero não ter sido muito maçadora e, portanto, agradeço desde já a vossa atenção e estou disponível para qualquer questão que queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigado, Iva. Realmente, aqui vários exemplos de técnicas aplicadas in loco. Isso é muito bom, é muito motivador para todos nós ver que realmente é possível e ver-vos a aplicar na realidade. Bem, relembro todos os participantes que o chat estará disponível durante toda a sessão e agora também ao longo desta discussão para colocarem questões aos nossos oradores. Se pretenderem fazer uma intervenção direta com os oradores, poderão levantar a mão aqui no íconezinho. E aí passo a palavra. Não sei se alguém tem alguma questão, podem colocar para colocar a cada orador. Caso, entretanto, como ainda não vem nenhuma questão, eu ponho aqui um bocadinho para as duas oradoras, qual a urgência deste tema, portanto, e quais as principais barreiras para o município na integração nesta estratégia da biodiversidade. Portanto, quais são as principais barreiras que vocês sentem no vosso local, não é? São duas realidades diferentes, que sentem para aplicar todos estes conceitos, todos nós mais recentemente ouvimos falar na importância da biodiversidade e no terreno, no local, o que vocês acham que é a principal barreira? Às tantas iniciava pela doutora Mercedes, também está há pouco tempo no município, por aquilo que eu entendi, portanto também poderá ter essa sensibilidade de qual a urgência para este tema e de quais as principais barreiras no município. Muito obrigada. Eu, de facto, estou há muito pouco tempo no município. Eu sou engenheira, não sou doutora. Mas é assim, não tem mal, não tem mal. Bem, principais barreiras. Eu acho que, de facto, o importante nestes temas e neste também da biodiversidade urbana e sua importância é haver a percepção por parte, para começar, por parte dos próprios decisores políticos, da importância destes temas, para priorizarem, de facto, nas suas estratégias estes temas que nem sempre ainda, agora já há de facto muito esta sensibilidade, mas da sensibilidade e da percepção ao ato e à prática ainda vai uma grande distância. Depois há ainda também a sensibilização do próprio cidadão, que de facto ainda não está com as mensagens todas interiorizadas, ainda não se percebeu qual é o valor que a biodiversidade urbana tem e qual é o valor que a perda dela também traz. Ou seja, quantificar, diagnosticar, monitorizar são práticas pouco comuns nos nossa gestão pública e eu acho que isso é uma das dificuldades. É, por um lado, diagnosticar,
por outro lado, ter de facto mecanismos e instrumentos de implementar e monitorizar a seguir e medir e depois fazer a sensibilização de todos nós, não é? Todos os agentes, do valor destes serviços ambientais que a biodiversidade nos pode prestar. Portanto, eu acho que aí é de facto a grande dificuldade. Depois, há toda uma problemática que eu acho que também já tem vindo a melhorar ao longo do tempo, mas que, por vezes, estes territórios e o planeamento destes territórios entroncam também com variadas tutelas. Portanto, a diversidade de tutelas também, por vezes, não facilita o trabalho. Por exemplo, a gestão do litoral tem imensas tutelas ao mesmo tempo. As próprias ribeiras têm tutelas dos municípios e da própria Agência Portuguesa do Ambiente. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que tem que haver uma tentativa de harmonização de instrumentos legais e de enquadramentos legais para que o planeamento e a sua execução depois seja praticada. Pronto, e depois há o aspecto que também é sempre condicionante, que é as fontes de financiamento, não é? Portanto, há todo portanto, há de facto, depende dos municípios, há municípios com uma dimensão mais alargada e que consegue ter alguma capacidade de intervenção mais rápida que outra. Pronto, eu já tive alguma experiência em municípios de diversas dimensões e, de facto, não é a mesma realidade. E, portanto, quem planeia também tem que planear bem por isso. Tem que perceber o que é de facto importante para o seu território e priorizar ações. Não sei se respondi. Sim, perfeitamente, acho que sim. Não sei se a doutora Iva quer completar com... Iva, não estamos a ouvir, está sem som. Peço desculpa. Concordo plenamente com a opinião da engenheira Mercedes e apenas acrescentar, por exemplo, até que é o caso do município de Gondomar, efetivamente esta mudança de paradigmas e de mentalidade foi essencial para esta reviravolta do município e para efetivamente começarmos a considerar estes parâmetros no nosso planeamento. Portanto, efetivamente hoje as sensibilidades, tanto do executivo camarário como da própria equipa técnica, são completamente diferentes e, portanto, aqui também gostaria de enaltecer, efetivamente, o processo de capacitação dos técnicos. Isto é muito importante, ou seja, neste momento, realmente, o município de Gondomar tem equipas jovens que estão, efetivamente, também sensibilizadas em termos académicos para estas novas estruturas ecológicas e que, portanto, que lhes permite também fazer propostas ao próprio executivo camarário de outra índole, não é? E efetivamente começar a integrar aquilo que são os normativos da Comunidade Europeia, os normativos nacionais, não é? Na realidade, no contexto real da cidade. Pronto, e além disso, também não obedecer que algumas dificuldades, falaste há pouco dos obstáculos, ou seja, no município, muitas vezes, e no concerno principalmente, nas áreas urbanas e na requalificação das linhas de água, temos efetivamente alguns obstáculos a ultrapassar e que se prendem essencialmente com a pressão urbana, a pressão urbanística, o facto de efetivamente as cidades durante décadas, não é, terem sido, as casas darem as costas, digamos, ao rio, mas serem construídas, não é, e serem levadas efetivamente até ao leito em termos de construção e que, portanto, hoje em dia isso nos causa-nos graves problemas em termos de requalificação nas próprias margens ribeirinhas e de fazer projetos que se aliem realmente à biodiversidade urbana. Mas temos tentado, dentro do possível, ultrapassar efetivamente estas adversidades. E, portanto, enaltecer também, porque eu acho que neste processo teve um papel muito importante os cidadãos, porque efetivamente só com a pressão da opinião pública é que também esta mudança de mentalidades foi possível. E, portanto, bem-ajam, muitas vezes os municípios, efetivamente, ou seja, nós também não gostamos muito, mas é verdade que eles são um motor, são efetivamente uma lufada de ar fresco para que realmente se haja localmente em prol da biodiversidade. Essa era outra questão. Realmente é importantíssimo, não é? Que a comunidade tenha, que seja interventiva. Qual é que tem sido a aceitação da comunidade? Portanto, vocês já têm vários projetos implementados in loco. Qual é que tem sido essa aceitação por parte do município?
face aos projetos que têm implementados e como é que o atual período que vivemos se influencia ou não, na vossa opinião, se acham que vai influenciar ou se está a influenciar essa mesma mudança de mentalidade? Posso então começar? Ora bem, então no caso do município de Gondomar, realmente nós temos 2 grandes projetos estratégicos deste nível. O Parque Urbano até de Rio Tinto, não é? Que também sofreu efetivamente uma grande reestruturação entre ali o centro de Rio Tinto e a ETAR, portanto era um problema gravíssimo para o município de Gondomar, que depois, com o apoio também novamente do financiamento da APA, construiu-se o intersetor de Alfreixo e depois as experiências próprias, o município efetivamente requalificou o centro urbano de Rio Tinto e efetivamente isso tem tido uma adesão gigante por parte do público, que felicitou o Executivo de diversas formas por este tipo de intervenção. Ou seja, em termos de biodiversidade urbana foi excelente, porque realmente conseguimos requalificar aquele corredor ribeirinho, que antes estava escondido, não é? Destruturado, com lixo, só com matos, não é? E, portanto, quase ninguém detectava ou via que tinha ali a linha d'água e que era alvo frequentemente de contaminações orgânicas, não é? Graves, que prejudicavam efetivamente esta massa d'água e que agora, efetivamente, estando aberta, não é? E estando a ser, nomeadamente com a construção do passadiço pedonal suspenso, que permite que efetivamente as pessoas passeiem todos os dias e usufruam do rio e das suas margens ao longo da caminhada, efetivamente isto foi um passo gigantesco para nós, muito bem aceito pela comunidade. O que fez também com que o município então continuasse esta intervenção. Portanto, neste momento temos um outro projeto já alavancado, ou seja, que já começou e que vai ser dinamizado por fases, que é o Parque Urbano de Fanzeres, entre muitos outros parques urbanos que o Executivo decidiu criar ao longo do ano em curso, nomeadamente também o Parque Urbano de Gondomar. Portanto, efetivamente tem sido a requalificação dos nossos espaços verdes e a criação de espaços de fruição, de saúde e de lazer para o público tem sido uma aposta deste Executivo Camarário e, portanto, neste momento, por exemplo, já temos passadiços ao longo do Rio Torto, que ainda não estão terminados, prevê-se que a obra termine em 2022, mas já tem, efetivamente, ali bem no centro de Fanzeres, ao longo da Avenida da Conduta, que sempre foi uma infraestrutura cinzenta muito pesada, que atravessava as cidades, né, as freguesias de Fanzeres e Gondomar, Fanzeres e Rio Tinto, não é? E que agora efetivamente dispõe ali de um pequeno pulmão verde ali no meio, que é aproveitado por muitos e que realmente, quer dizer, ninguém sabia, se perguntasse à maioria dos cidadãos onde é que está o Rio Torto, as pessoas diziam, não faço a mínima ideia. Neste momento já não é assim. E, portanto, este próprio projeto que está, como eu disse, ou seja, já está aberto ao público a primeira fase, depois o município vai dar sequência às seguintes, que também tem áreas de recreio, está bem, de recreio para o público, e, portanto, neste aspecto também está preconizado, portanto, já está em curso um novo projeto de requalificação deste troço do Rio Torto, que também vai beneficiar diretamente as linhas de água. E a biodiversidade local, que é constituída por uma pequena reserva natural, por assim dita, não classificada, mas que tem um património natural de excelência, uma zona úmida, que queremos efetivamente conservar e valorizar e que é um excelente contributo para a manutenção da biodiversidade urbana ali no centro da cidade de Fanzeres. Pronto, teríamos muitos outros projetos, pronto, como é o caso também do Parque Urbano de Gondomar, que também está a avançar, e muitos outros noutras freguesias, mas se calhar é na mesma linha de pensamento. Acho que é uma ótima política, efetivamente, de intervenção, uma excelente estratégia de sustentabilidade para o Executivo. Então podemos dizer que a estratégia é mesmo essa, é aproximar para valorizar, não é? É isso mesmo, muito bem dito. E Pois, você, se... pronto, eu partilho de tudo o que a colega referiu. De facto, os cidadãos estão mais conscientes, têm um conhecimento maior de todas estas problemáticas e daquilo que pode ser o benefício para a própria vida deles, e portanto são eles que de facto também são o motor quando exercem pressão sobre os nossos decisores políticos e sobre todos nós para
desenvolver determinadas ações neste sentido. E também concordo com a Iva quando ela diz que, de facto, hoje em dia nós sentimos muito que os decisores políticos também têm uma visão diferente, mais preocupados com estas questões e, de facto, a tentar desviar investimento para estas matérias. Portanto, só a título, por exemplo, a título de exemplo, nós temos já munícipes eles próprios que, capacitados e com este interesse por estas matérias, já vêm bater à porta do município para dizer: eu quero fazer o projeto de recuperação do meu troço aqui à minha beira de minha casa, o que é que o município pode ajudar neste sentido para irmos fazer portanto, no fundo, reabilitar um bocadinho da ribeira por ele próprio. Isto é significativo, portanto, do empenho que as pessoas já começam a ter, da sensibilidade para os assuntos, assim como também da sensibilidade para aquilo que é negativo. Nós temos, de facto, também muita reação daquilo que ainda há algumas práticas inadequadas, como todos nós sabemos, e hoje em dia há muito mais crítica por parte das populações e alertas que depois todos nós percebemos e tentamos mudar. Pronto, para além disso, de facto, eu acho que a gestão municipal também começou a ter aquilo que a Iva dizia há pouco, que é uma tentativa de enquadrar tudo o que é estratégia nacional, e nós temos que ser justos, porque temos de facto um país que não só é obrigado a definir as estratégias europeias, mas que em alguns casos foi além daquilo que lhe é exigido a nível europeu. Por exemplo, o Plano da Ação para a Economia Circular foi o primeiro quase da Europa a ser apresentado e muito mais ambicioso. A própria Estratégia Nacional para a Educação Ambiental, a mesma coisa. E eu sinto que a sociedade civil já está imbuída de todos estes objetivos e quer participar, quer ajudar. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu sinto muito é a diferença de atitude quando se fala hoje em economia circular ou quando se falava aqui há uns tempos atrás em sustentabilidade. Enquanto que a sustentabilidade para mim era um vocábulo que toda a gente usava porque era moda, hoje em dia, e pouco por atores, digamos, empresários, ou hoje em dia, quer a sustentabilidade, quer a economia circular, eu acho que a própria sociedade civil se mobilizou mais e está a desenvolver projetos que vão ao encontro dos objetivos que a própria governação pública devia ir com mais velocidade. Portanto, no fundo, para dizer o quê? Que a população e os agentes locais também estão a ser o motor para esta mudança, para além de facto, como dizia a Iva, e bem, os decisores políticos também terem outra mentalidade e também, muito, muito importante, e aquilo que referiram aqui, que foi a capacitação dos técnicos. E isto é muito importante, porque, por exemplo, num município como Espinho, não temos a estrutura que outros municípios grandes têm. E o que eu sinto ainda é uma das barreiras, ainda é essa, é ter equipas capacitadas para estes trabalhos. E ao mesmo tempo perceber e saber depois gerir por forma a, não tendo equipas, como fazer de outra forma e priorizar eventualmente compra de serviços que sirvam para este fim. Portanto, há de facto aqui uma maior mobilização da sociedade, da administração pública e também, por exemplo, das escolas. Eu sinto que as escolas, em tempos, quando se começou a falar destas questões de educação ambiental, há 20 anos atrás, havia uma resistência muito grande, porque nem os próprios professores ajudavam muito, porque isto dava muito trabalho e era complicado e pronto. A dada altura, com a persistência que a administração pública foi fazendo, com a mudança de paradigma, com a sensibilização que foi sendo dada, hoje essa comunidade escolar já é mais, digamos, atora direta, que faz rolar a pirâmide, a bola de baixo para cima, bottom-up, e nos ajuda a construir planos de educação ambiental à medida à medida quer do local, do território, quer das suas próprias ambições a nível escolar. Portanto, temos bastante adesão, de facto. Mesmo, por exemplo, em Espinho também há aqui uma atitude muito interessante
que eu vivencio e que não é muito comum, que é ligar a cultura com o ambiente. Há aqui muita ação da parte do Departamento de Cultura com as questões ambientais e promove muito essa ligação, o que me parece também um caminho muito, muito interessante. Portanto, acho que estamos todos no bom caminho. Sim, sem dúvida. Mas eu, por vezes, nós vemos todos este trabalho na requalificação das zonas ribeirinhas e tudo mais, e eu ponho sempre em causa, e também já agora deixo essa questão, não deve ser fácil fazer a requalificação de uma zona ribeirinha quando os terrenos são privados. Como é que Exatamente. vocês, quem diz a recuperação ribeirinha, diz uma reflorestação ou uma área de implementação. Como é que vocês têm trabalhado ou dado a volta a essa questão? Já falaram há pouco, que sem dúvida, que já existem municípios que até já vêm questionar a Câmara, mas eu parto do princípio que também existe uma grande parte que quer plantar até à berma. Como é que vocês estão a gerir essa situação? Ora bem, não sei quem Sim, queres que Iva. comece. Não. Ora bem, então para a engenheira Mercedes descansar um bocadinho. Pronto, então efetivamente isso é outro dos grandes, digamos assim, obstáculos que temos ao desenvolvimento no imediato dos projetos. Pronto, e realmente é uma grande dificuldade, porque, por exemplo, no caso da linha de financiamento do Fundo Ambiental, nos quais se enquadra, por exemplo, os projetos o projeto que eu hoje estive aqui a referir, que normalmente tem uma curta duração, efetivamente o problema do cadastro das parcelas, começamos já por aí, é muito complicado. É complicado porque ele não existe, não é? Portanto, a maior parte dos municípios, e no caso de Gondomar, que tem efetivamente um património praticamente 100% privado, portanto as nossas parcelas públicas são muito exíguas e localizam-se efetivamente maioritariamente em mancha urbana e portanto que não coincidem com estas intervenções quer de reconversão florestal, quer de requalificação ribeirinha e portanto efetivamente o cadastro, embora seja um instrumento de gestão importantíssimo, costuma falhar neste tipo de projetos e portanto leva-nos a quê? A que a equipa técnica realmente, com o apoio também imprescindível das juntas de freguesia, e tenho que eu aqui enaltecer, porque realmente são agentes locais que nos ajudam muito, efetivamente, neste pressuposto, porque estão mais próximos, efetivamente, então, do privado, do particular, e muitas vezes conseguem ajudar-nos a detectar quem é o privado, e, portanto, nós temos duas metodologias que assentam, efetivamente, em que a equipa vá para o terreno e começa a falar boca a boca, não é? Com os locais que possam saber de quem são efetivamente as parcelas de terreno, ou então via editais. Pronto, que é outra, no caso destes projetos de curta duração, é principalmente na intervenção nas margens ribeirinhas, nós optamos muitas vezes por lançar os editais públicos, não é? Nos locais de destaque, e efetivamente, ou seja, a intervenção muitas vezes, ou seja, só conseguimos o contacto com o proprietário quando já estamos no terreno. Pronto, também isto é assim, a limpeza das margens, especialmente em área urbana, pronto, efetivamente a limpeza das margens é do proprietário, pode-se substituir em área urbana pelo município, mas portanto nós atuamos nesta lógica, ou seja, temos sempre uma conversa com os proprietários em questão, no sentido, quando não há lugar, obviamente, quando não são processos mais complexos, como é o caso dos passadiços, que implicam processos de expropriação. Pronto, eu não estou a falar desses casos, estou a falar unicamente destes projetos de reabilitação ecológica, não é? Que incidem única e exclusivamente na limpeza seletiva da vegetação e, efetivamente, na aplicação, eventualmente, das técnicas de engenharia natural e de plantação do bosque nativo. E, portanto, para estes aspectos propriamente dito, nós avançamos e aplicamos a lei da água, não é? Portanto, em que normalmente, ou seja, tem que ser os notificados, a incumbência dos proprietários a intervir, mas caso eles não seja possível, obviamente o município substitui-se neste aspecto. Portanto, os proprietários, neste caso, nós também tentamos explicar que isto acaba por ser um benefício para eles, portanto, porque estas parcelas, efetivamente, não tendo outro tipo de uso que não este, não é? Portanto, não podem ser aproveitadas para outra finalidade urbanística, portanto, a existência destes projetos em malha urbana são um benefício enorme também para o proprietário privado, porque acabam de beneficiar do investimento público, não é? E melhorar as suas parcelas, algo que se calhar não conseguiriam fazer às expensas próprias. Portanto, é por aí que nós intervimos.
Bom, em relação a isso, a realidade em Espinho e o exemplo que eu também tive em Vila Nova de Gaia é exatamente igual. Portanto, é de facto um problema de cadastro, não é fácil nós termos o cadastro atualizado, temos alguma coisa em Espinho, já existe algum trabalho feito em sistema de informação geográfica, mas é muito, portanto, ainda não está com a maturidade suficiente para que possamos fazer um trabalho muito rápido através de cadastro. E fazemos o mesmo que a IVA diz, no fundo é o conhecer, o falar, as juntas de freguesia são fundamentais e aí referir de facto que também as juntas de freguesia e os presidentes de junta também já estão mais sensíveis a todas estas questões e também ajudam bastante nessa matéria. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Agora, é óbvio que são barreiras, não é? São barreiras e que, por vezes, dificultam a execução dos trabalhos, mas também, quando começa a sentir-se o tal benefício que a IVA falava, começa a rolar, portanto, aparece naturalmente a facilidade de chegar aos outros e, portanto, as pessoas veem que, de facto, passa a ser uma mais-valia para as suas propriedades e para o público em geral. Portanto, é exatamente a mesma coisa. Muito bem. Há pouco a engenheira Iva falava-me sobre a Associação das Serras do Porto, visto como um sucesso, em parte, esta associação de municípios, e realmente bastante importante, porque é o pulmão da cidade do Porto. O que é que você acha que é que foi mais importante para o sucesso desta associação, que já está uma associação com tão pouco tempo de vida, já com muitos projetos ativos e projetos financiados, como há pouco falava, de 160 hectares. Qual é que acha que foi o principal sucesso? Está sem som. Peço desculpa. Antes de mais, e começando pelo início, aquilo que os seus presidentes costumam dizer. Pronto, antes de mais, efetivamente, a vontade política de juntar 3 municípios num projeto comum, não é? Foi efetivamente o facto dos senhores presidentes, dos 3 presidentes de Gondomar, Paredes e Valongo, terem efetivamente a vontade política de constituir a área de paisagem protegida regional, que possibilitou efetivamente este projeto. Como disse, considero efetivamente um sucesso aqui às portas da área metropolitana do Porto. E, portanto, começou por aí. Depois, efetivamente, é o esforço da equipa técnica, ou seja, o projeto começou antes de mais também com um instrumento em termos de estudos científicos gigante, com a Academia do Porto, e portanto, isso também foi um benefício enorme para os municípios, porque puderam realmente beber informação da academia, portanto, pessoas de excelência, com uma capacitação gigante nas diversas áreas, tanto do património natural, geológico, cultural, e, portanto, que ajudaram efetivamente a associação a crescer em termos de inventariação do património existente, e isso realmente alavancou não só o plano de gestão do parque, como também os projetos que efetivamente estão em curso. Aqui enaltecer também, que é algo importante e que já temos vindo a falar para os outros projetos, assim, o plano de gestão do Parque das Serras do Porto também teve um amplo processo participativo antes da sua votação e da sua aprovação, o que também foi muito importante, esta interligação e as várias sessões que houveram, tanto em Gondomar como Paredes e Valongo, com o público, ou seja, com os proprietários privados, que falávamos há poucos, com o cidadão comum, anónimo, que chegava efetivamente às sessões de participação pública apenas para conhecer o projeto e para dar a sua opinião. E isso foi muito importante para delinearmos as nossas estratégias de intervenção. E, portanto, elas hoje suportam-se efetivamente em vários objetivos, mas que os primordiais são a reconversão, efetivamente, dos 6.000 hectares, ou seja, nós ainda temos, efetivamente, uma área enorme de monocultura de eucalipto, onde, efetivamente, as invasoras se vão instalando e nos causam problemas enormes à manutenção da biodiversidade e, portanto, tem sido, efetivamente, o esforço da equipa técnica e efetivamente, então, da comunidade científica que nos acompanha e dos diferentes, também com a chancela da arquiteta Teresa Andresen, que é a nossa consultora e que também tem dado uma importância, tem dado um apoio imprescindível ao projeto e que, portanto, com esta gente toda a trabalhar,
trabalhar, efetivamente nós temos lançado um conjunto de candidaturas às linhas de financiamento, também dizer-se isso, ou seja, é muito importante o apoio do Estado, do Governo, para efetivamente estas intervenções, cujo o investimento é avultadíssimo e que, portanto, sem elas, sem estas linhas de financiamento, nós não conseguiríamos efetivamente intervir e, portanto, neste momento estamos numa ótica também de prevenção dos incêndios florestais, porque também é uma das grandes preocupações que nos assola efetivamente na área de paisagem protegida, ou seja, o que é que queremos? Queremos mudar efetivamente o mosaico florestal de forma a torná-lo mais resiliente. E, obviamente, por outro lado, apostar efetivamente na conservação dos nossos habitats, dos quais as linhas de água são primordiais porque constituem habitats de excelência e que, portanto, principalmente em termos de fauna, não é? E, portanto, nós queremos efetivamente valorizar os projetos em curso, valorizam não só a requalificação das linhas de água, como aconteceu ainda este ano com um projeto aprovado pelo Fundamental, que a Raquel Viterbo vai ter a oportunidade de apresentar no próximo dia 4 de junho, na sexta-feira, portanto eu não me vou adiantar muito, mas que também foi um projeto piloto aqui para o parque e, portanto, para nós é de excelência, assim como efetivamente este projeto, que falei há pouco, no caso de Gondomar envolve 54 hectares dos 160 que candidatamos e que está em curso no ano de 2021 e que prevê efetivamente o controlo de espécies invasoras linhosas no parque, nomeadamente a Austrália, a Cássia, a Áquia, a Cortadéria e muitas outras em menor escala e, portanto, para nós vai ser um benefício gigante reconverter estas parcelas, não é? E efetivamente ver as nossas serras a transformar-se aos poucos. Claro que assim o projeto é recente, ainda haverá muito para fazer, mas depois também contamos com os parceiros, como é o caso da Lipor, que também têm dado efetivamente um contributo de excelência a este projeto e que também tem alavancado múltiplas iniciativas e, portanto, contamos efetivamente com estes parceiros também para conseguirmos continuar a atingir o sucesso que pretendemos. Agora, aproveito para referir que, pronto, também vamos ter, agora nesta partilha com o cidadão e tornando o parque um espaço de saúde, como eu falava há pouco, e de interação com o público, vamos apresentar agora, vai decorrer os encontros com o parque, agora de 2 a 5 de junho, portanto convido-vos a visitar o site da Associação de Municípios e consultar o programa. E, portanto, na próxima quarta-feira vai haver umas jornadas técnicas e, portanto, em que nós apresentamos estes projetos detalhadamente ao público e, essencialmente, no sábado, fazemos a apresentação da rede de percursos pedestres, que é outro grande projeto que temos no parque, com 256 quilómetros de percursos pedonais ao longo das 6 serras e que, obviamente, isto conjuga as 18 pequenas rotas e uma grande rota de 64 km e, portanto, as pequenas rotas de menor dimensão que permitem a interligação entre a área de serra e os aglomerados urbanos. Portanto, é um desafio que vos convido efetivamente a consultar o site ou participar no programa de forma a também poderem viver mais de perto este que é o projeto do Parque das Serras do Porto. Muito bem, muito bem. Realmente esta questão do envolver várias entidades, envolver o cidadão, envolver diferentes entidades, todas com um bem comum, é essencial e por vezes nós temos muita aquela consciência que os municípios é que têm o dever de promover a diversidade e na realidade todos nós, basta ter uma varanda, como há pouco falava, um jardim, um pequeno espaço, conseguimos promover essa biodiversidade com coisas tão simples como, por exemplo, nesta altura não cortar a erva, deixar os polinizadores alimentarem-se e cortá-la mais à frente, pequenos abrigos, como há pouco a Iva também tinha umas fotos, pequenos abrigos como um acumular de troncos, um acumular de pedras, já estamos a estimular a biodiversidade e depois, sem dúvida, pelo nosso comportamento diário, não é? Não atirando os resíduos para o chão e tudo mais, porque tudo isso, por vezes agora fala-se muito na questão do lixo marinho, mas realmente o lixo marinho começa na nossa mão. Só existe lixo marinho porque somos nós que o colocamos lá. Não damos o destino final correto e depois sofremos com isso. Muito bem. Eu acho que, pronto, queria dar os parabéns aos 2 municípios, têm aqui muito trabalho feito e pelos vistos ainda vem muito trabalho no futuro próximo. Não sei se há alguma questão da parte desculpa. Sim, força. Não, eu só queria dar os parabéns a Gondomar, porque de facto,
destacar um aspecto que a Iva falou há pouco, que não tínhamos falado ainda, que é o ser importante a ligação com a academia. Também isso nos tem ajudado muito a desenvolver projetos desta natureza. E lá está, é o que eu digo, a interação e a conjugação de todos estes agentes é fundamental. E dar os parabéns, porque de facto a paixão com que a Iva fala dos projetos em Gondomar é o motor de certeza de tudo isto. Portanto, eu fiquei interessadíssima em ir conhecer bem esses projetos, que só os conheço do livro e de apresentação, não os conheço no terreno. Portanto, muito bem, tenho todo o gosto em acompanhá-la ao terreno, sei também que a engenheira Mercedes é uma entusiasta daquilo que conheço de si, portanto tenho todo o gosto em acompanhá-la numa visita ao terreno para conhecer efetivamente as nossas intervenções. Espinho está mesmo numa fase embrionária e temos aqui um parque da cidade que também está nesse caminho, os tais corredores de ribeiras, etc. E a partilha de boas práticas é sempre fundamental. Muito bem, concordo plenamente. Totalmente ao dispor. Muito obrigada. Obrigada. Pronto, e acima de tudo, acho que já estamos na hora. Queria agradecer novamente à engenheira Mercedes, à doutora Iva, por nos terem proporcionado e por nos terem incentivado também a conhecer mais sobre este tema. Agradecendo também à equipa de Serralves, à Alipor, que é o mecenas exclusivo do BioBlitz, e a todos os participantes por esta hora nos estarem aqui a ouvir e a aprender um pouco mais sobre esta temática. E resta-me despedir, desejar a todos um resto de uma boa semana de trabalho e continuação. Muito obrigada pela oportunidade. Muito e parabéns também a Serralves e à Alipor. Parabéns. Não só por esta iniciativa, como pelo trabalho meritório que têm vindo também a desenvolver no âmbito das suas competências. Muito parabéns. É um gosto trabalhar convosco, com ambos. A instituição Lipor é um exemplo que nos orgulha. Parabéns. E parabéns a Serralves também. Amanhã continuam a promoção da biodiversidade nos municípios. Amanhã às 18 horas irá iniciar com os municípios da Maia e Matosinhos. Iremos aprender também e ouvir os colegas a falar também sobre os seus projetos que têm implementado neste âmbito. Portanto, estão todos convidados amanhã a aderir também a estas temáticas. Continuação então a todos, uma boa tarde. Muito obrigada, uma boa tarde. Muito obrigada. Obrigada. Até breve. Até breve.